Glória a Deus! Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre o terceiro dia da criação, E o nosso texto é em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de 9 a 13. Gênesis, capítulo 1, versículo de 9 a 13. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Glória a Deus. Nós estamos nessa série falando sobre a criação de Deus, né? E hoje a gente está falando sobre o terceiro dia da criação. E é muito interessante como Deus ele vai criando por meio da sua palavra, como nós dissemos, a palavra de Deus ela tem o poder criador, a palavra de Deus gera vida, né? E isso é que a gente tem enfatizado muito aqui, a gente tem visto Deus criando por meio da sua palavra. E aqui Deus está criando, e agora no terceiro dia, Deus vai fazer também uma separação. No primeiro dia ele separa a luz das trevas, no segundo dia ele separa as águas debaixo do firmamento e as águas que estão sobre o firmamento, e aqui ele vai fazer a separação de águas e a porção seca, né? E a terra seca, que é os continentes. Então o texto começa dizendo, no versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Então a primeira coisa que Deus faz é separar as águas, né, em um só lugar, os mares, os oceanos, né, e depois aparece a porção seca, que é o continente, que é a parte seca. Então aqui Deus faz separação entre as águas, né, e a parte seca, que é o continente, que são os continentes que formam a terra propriamente dita, né, a porção seca. E o texto continua dizendo: a parte seca Deus chamou de terra, né, e os chamou mares ao conjunto das águas, e viu Deus que ficou bom. Muito interessante, porque Deus sempre dá a declaração de que a sua criação é boa. Ao final de cada criação, de tudo aquilo que ele cria por meio da sua palavra, ele diz: e ficou bom. Né? Então, Deus declara sobre a sua criação que a sua criação é boa. Okay? O texto diz que a parte seca Deus chamou de terra e Deus chamou de mares ao conjunto das águas, né? E aí o texto continua dizendo, o que Deus faz agora no terceiro dia? Ele vai criar, no verso 11, diz assim: então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação. Então a parte seca agora Deus enche de quê? De vegetação. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. É interessante porque Deus vai criando, e cada planta aqui, o texto diz que vai produzir frutos de acordo com as suas sementes. Árvores que deem sementes, árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. Isso é muito poderoso, porque os frutos serão produzidos de acordo com as espécies. As sementes vão produzir de acordo com as suas espécies. A Bíblia é muito interessante, a palavra de Deus é muito poderosa, porque a gente vai ver isso em todas as Sagradas Escrituras. Tanto é assim que em Gênesis capítulo 8, versículo 22, Deus faz uma espécie de pacto, uma espécie de acordo com a terra, quando Deus diz que enquanto a terra durar, sempre vai haver frio e calor, verão e inverno, sempre vai haver semeadura e colheita. Então, há um pacto de Deus com a terra, que enquanto a terra durar, sempre vai haver plantio e colheita, semeadura e colheita. Então, o ser humano vai plantar e vai colher de acordo com a sua semente, de acordo com a semente que tem plantado. Isso que é no reino natural, isso que é uma realidade no reino físico, no reino natural, é também uma realidade paralela no reino espiritual, né? Porque cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie.
Então, por isso que a Bíblia nos fala claramente, lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aquele que semeia na sua carne, da sua carne colhe corrupção, ou seja, destruição. Mas aquele que semeia do Espírito, no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então você observa que quando Deus declara aqui na criação que a semente vai produzir de acordo com a sua espécie, isso também é uma realidade paralela no mundo espiritual. Você vai colher de acordo com a semente, de acordo com a espécie da semente que você tem plantado. Por isso a Bíblia deixa bem claro que o homem vai colher aquilo que tem semeado. O homem vai sempre colher aquilo que tem semeado. Então, algumas coisas que nós temos experimentado em nossa vida, sejam boas ou ruins, é simplesmente fruto da semeadura que nós plantamos há algum tempo atrás, no nosso passado mais distante, no nosso passado mais próximo, né? Então, isso produziu colheita. A pergunta é, você está gostando da colheita que você está tendo? Você realmente tem desfrutado de uma boa colheita em sua vida ou não? Se nós não temos desfrutado de uma boa colheita em nossa vida, nós precisamos avaliar qual tem sido ou quais têm sido as nossas sementes. Porque se nós temos plantado sementes ruins, é claro que isso vai produzir uma colheita ruim. Nós não podemos plantar uma semente de abóbora, por exemplo, e esperar colher feijão. Nós não podemos plantar uma semente de manga e colher pera ou maçã. Cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie. É isso que o texto sagrado está dizendo aqui. Claro que esse texto está falando de uma realidade física, de uma realidade natural, mas tem o seu paralelo no mundo espiritual. Se nós semeamos amor, nós iremos colher amor. Se nós semeamos perdão, nós iremos colher perdão. Se nós semeamos misericórdia, nós iremos colher misericórdia. Tanto é assim que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, plantou misericórdia, vai alcançar misericórdia. E a Bíblia nos diz que a misericórdia ela triunfa no juízo. Então, o texto sagrado nos ensina sobre isso, de semear, né, de acordo com a semente e colher de acordo com a semente. E o texto sagrado continua dizendo, né? A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, essa designação de Deus, essa determinação de Deus de que cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie específica, essa determinação de Deus, ele disse que ficou bom. Ou seja, esse arranjo na economia de Deus, ele declara sobre isso, que ficou bom. Então, assim será. Assim é e assim será. E nós precisamos crer nisso, né? Nós iremos colher de acordo com as sementes que nós temos plantado. Que tipo de colheita você tem tido? Você já analisou o tipo de semente que você tem plantado? Então comece a avaliar. Se nós não temos tido a colheita que nós desejamos, nós precisamos reavaliar quais são os tipos de semente que nós temos plantado. Né? A gente tem aprendido que a semeadura ela é voluntária, mas a colheita ela é obrigatória. Nós somos livres para semear ou não. Nós somos livres também para escolher o tipo de semente que nós iremos semear. Que tipo de semente nós queremos semear? Mas uma vez que nós escolhemos se vamos semear, e escolhemos semear, e uma vez que nós escolhemos o tipo de semente que vamos semear e a semeamos, isso significa que uma vez que nós semeamos, a colheita ela é inevitável, a colheita ela é obrigatória, a colheita vai acontecer, porque cada semente produz de acordo com a sua espécie. Isso é no natural e essa também é uma realidade paralela no mundo espiritual. E o texto sagrado conclui dizendo assim, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Não sei se você prestou atenção desde o início dessa série que nós estamos trabalhando sobre a criação de Deus, que o texto sagrado sempre termina dizendo isso, né? Passaram-se a tarde e a manhã e o terceiro dia. O dia começando ali pela viração, né, do dia, no finalzinho da tarde. Cada dia termina no final da tarde e começa um outro dia. Então, ao pôr do sol, conclui-se um dia e começa um outro dia. E isso é muito interessante, porque era justamente ao pôr do sol, justamente na viração do dia, quando um dia terminava e um outro dia começava, aproximadamente às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? Isso é muito relativo, mas aproximadamente nesse horário, ou seja, no pôr do sol, que Deus também encontrava-se com Adão, que Deus conversava com Adão, que Adão tinha um relacionamento com Deus ali no Jardim do Éden. Quando Deus vai criar Adão, aqui ainda nesse momento, Deus não criou Adão ainda, Deus está criando todo o cenário, né,
para que Adão pudesse vir. É como uma mãe que, ao saber que está grávida, ela começa a se preocupar com o enxoval, ela começa a preparar tudo que ela vai precisar para a chegada do seu bebê, o quarto, o berço, né? Tudo que ela vai precisar. Assim Deus está fazendo aqui, Ele está criando a terra, aperfeiçoando a terra para que a terra pudesse estar pronta para receber o homem que será criado somente no sexto dia. Esse é o terceiro dia da criação. Mas aqui o texto diz, passaram-se a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. Então observe, tarde e manhã, ou seja, na tarde, no finalzinho da tarde, começa um novo dia, né? Termina aquele dia anterior e está começando um novo dia. E aí o texto diz assim, e foi o terceiro dia. Então, nessa viração do dia, Deus tinha um encontro com o homem. Todos os dias Deus estava ali, a partir do momento que Deus criou o homem, Deus tinha um encontro com ele todos os dias, naquele horário, ao começar daquele novo dia, ao terminar de um dia anterior e ao começar de um novo dia. Isso é uma lição preciosa para nós, porque nos ensina que nós precisamos começar o nosso dia, precisamos começar o dia, todos os dias com o Senhor. Nós precisamos começar o nosso dia andando com Ele, concluir um dia com Ele e começar um dia com Ele. Significa que nós precisamos estar constantemente na presença do nosso Deus. Você começa o seu dia com Deus, essa é uma semente boa, né? Começar o dia com Deus é uma semente espiritual poderosa que você está plantando e com certeza te dará resultados extraordinários de comunhão com Deus, de proteção divina, de orientação divina, de direção de Deus na sua vida. Então, tarde de manhã, terceiro dia, eles começavam um dia com Deus, eles concluíam um dia com Deus. Então, nós precisamos começar o nosso dia, todo dia, com o Senhor, tá bom? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. E nós vamos terminar essa reflexão com oração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor determinou que cada semente produza de acordo com a sua espécie. Pai, nós queremos plantar essa semente de começar todos os dias contigo e concluir os nossos dias contigo, Senhor. Que o Senhor esteja presente em nossa vida ao começar de um novo dia, ao concluir um dia anterior. Nós oramos para que, em nome de Jesus, assim como, meu Deus, Adão tinha um encontro com o Senhor todos os dias, nós possamos ter o encontro com o Senhor todos os dias, que nós possamos viver na tua doce e santa presença, e que ao plantar essa semente, meu Deus, de viver em tua presença, nós possamos experimentar coisas gloriosas em nossas vidas. Oremos para que o Senhor traga sobre nós a tua direção, a tua proteção, o teu livramento, a tua paz. Oremos por cada família que está conosco agora, para que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas filhas, para que eles experimentem a bondade do Senhor, a graça do Senhor em tudo que fizer. Nos dê a sabedoria, Pai, no nome de Jesus, para que nós possamos escolher a semente correta, ó Deus, e plantar as sementes certas, a semente do amor, a semente do perdão, a semente da graça, a semente da misericórdia, a semente, meu Deus, de viver de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. E que ao plantar essas sementes, nós possamos ter uma colheita extraordinária e maravilhosa em nossa vida. Abençoamos, Senhor, as nossas vidas, abençoamos a vida dos nossos irmãos, no poderoso nome de Jesus. Abençoamos o novo ano que está para começar e declaramos sobre cada um a tua bondade e a tua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus te abençoe. Se você foi edificado com essa palavra, eu gostaria de pedir a você que você possa compartilhar, deixe o seu like e também, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, você possa se inscrever para abençoar outras pessoas, abençoar para que o nosso canal também continue crescendo, alcançando novas pessoas. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.